Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Eu me chamo André Pimentel. Bom, eu queria pedir a vocês que têm se identificado com as nossas mensagens, inscrevam-se no nosso canal, faça isso hoje mesmo, ative o sininho, já curta as nossas mensagens, compartilhe com aquele grupo, compartilhe com seus amigos, para que essa palavra corra, tá ok, abençoados? E não esqueça de deixar os seus comentários aí. Tá bom, abençoados? Vamos então ao tema de hoje? Agora é a hora da palavra. Olha, e ele se encontra na carta de Paulo a Timóteo, onde nós vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, que diz: E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Meus amados irmãos, minha família da fé, estamos aí nessa playlist onde nós estamos trazendo uma série de mensagens em que fala sobre a palavra diabo que aparece na Bíblia. Eu encontrei 33 vezes. Se os abençoados encontrarem mais aí, fala comigo, deixa nos comentários aí, tá? Mas eu encontrei na Bíblia 33 vezes que a palavra diabo aparece. E nós estamos tratando uma a uma. E agora nessa mensagem, na segunda carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos conselhos a Timóteo. Aqui Paulo está falando que existem alguns laços do diabo. O que são esses laços? Bom, queridos, se eu estivesse hoje no sistema, se nós fizéssemos hoje parte do sistema religioso, eu poderia parar aqui e começar a falar do diabo, sim ou não. É assim que eles fazem, né? Abençoado, dizem para vocês tomarem cuidado, não é verdade? Olha, toma cuidado, porque os laços do diabo já levou milhares e milhares ao inferno. E o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E ele está fazendo isso, arruinando. E toda essa história que nós estamos cansados de saber. Isso seria muito fácil. Por quê? Porque a mente daqueles que frequentam o sistema religioso estão entregues a esse tipo de ensinamento. Por isso que quando eles assistem uma palestra, uma pregação, uma mensagem em graça, eles sempre estranham aquilo que eles estão ouvindo. E a grande diferença para nós em graça é que nós acreditamos no texto, diferente do sistema religioso. Nós cremos naquilo que está escrito. Nós ignoramos o pensamento humano e cremos que Deus é Deus acima de todas as coisas e não o homem e seus pensamentos. E o que vamos fazer hoje com essa passagem? O que sempre fazemos. Vamos esmiuçar até que o texto encontre a soberania de Deus. É isso que nós fazemos na graça. O sistema religioso, a única entidade no mundo que consegue burlar o significado das palavras, consegue burlar a gramática. Eles assassinam a gramática, violentam a gramática, porque eles conseguem transformar, por exemplo, um adjetivo em um substantivo. E isso aconteceu com a palavra diabo. Eles pegaram essa palavra, que é um adjetivo, e transformaram essa palavra em um ser, ferindo a gramática e o texto. Por exemplo, se nós pegarmos a palavra, por exemplo, azul, e dizer que azul é um ser e não é uma cor. É isso que eles fizeram. É o mesmo que dizer que, por exemplo, a palavra velha significa um ser. Ou seja, eles burlam a gramática de qualquer país. É impressionante. Porque a palavra diabo é um adjetivo. Aqui no Brasil, lá na China ou lá mesmo em Israel nos dias de hoje. E a palavra diabo, ela é uma palavra grega, uma palavra de origem grega, e quer dizer o quê? Inimigo, opositor. Dependendo do texto, é aquilo que está ligado a atitudes mais do ser humano. É um pensamento contrário. Geralmente encontramos um pensamento contrário a Deus na Bíblia. E você sabe por que isso aconteceu? Você sabe por que toda essa trama aconteceu? Primeiro, por causa da falta de cultura para entender a Bíblia. Porque nós precisamos ter um pouco de cultura para entender a Bíblia.
A Bíblia não é um livro, por exemplo, que foi escrito em português, muito menos escrita em nosso tempo. Então, para se entender esses escritos, a Bíblia, precisamos de contextualização, ou seja, precisamos observar o texto, entender o seu contexto, analisar o período que foi escrito, ver a cultura daquele local, saber para quem foi escrito, por que foi escrito e entender um pouco mais dos seus originais. Isso tudo vai ajudando a compor o cenário bíblico para se entender o que quer dizer o texto. Não pegar o texto daquela época e aplicar dentro de um conceito de hoje. Não podemos fazer isso. E isso tudo vai ajudando, conforme eu falei, a compor o entendimento. Eu não posso aqui, por exemplo, isolar uma palavra e trabalhar ela para forçar um outro entendimento. Mas é isso que o sistema religioso faz e tem feito aí há 2000 anos em cena na Terra, né? E para tirar isso da cabeça das pessoas, abençoados, é quase impossível. Eu não tenho o poder de anular esse sofisma. Se não for Deus iluminando a mente daquela pessoa, daquele irmão, daquele abençoado, nenhum pregador em graça tem esse poder. Porque a religião se tornou um poder deste mundo. Ela guarda os bons costumes. Ela é vista como a defensora da família. E tudo que se opõe à religião pode gerar grandes conflitos e até guerra. E é isso que fez o sistema. Ele conquistou o mundo, a espada e a força. E hoje não é diferente. Mas, abençoado querido, se você tiver um pouco de paciência e segurar o ímpeto da tua carne, eu recebo que os seus olhos serão iluminados, ok? Agora vamos analisar, vamos passar a questão do texto. Eu li em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. E ali está mostrando que há um laço, ou os laços do diabo. Vamos ler. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Queridos, veja que neste caso, se nós apenas pegar o texto, ele não resolve o problema dessa palavra do diabo. Porque ficaria sem sentido se fôssemos empregar o que ela quer dizer. Só se eu estivesse trazendo aqui uma mensagem, conforme eu falei, no sistema religioso. Porque aí eu pararia aqui, não precisaria explicar para vocês nada sobre o que é a palavra diabo, porque isso já está dentro do contexto, dentro da cabeça das pessoas, e começaria a imaginar aqui um monte de coisas. Um monte de coisa que já está previamente plantado na mente daqueles a quem essa doutrina herética guia. Então seria fácil, mas em graça nós não podemos fazer isso. E vamos aqui entender o seu contexto. Paulo está escrevendo a um homem, mais precisamente Paulo está escrevendo para Timóteo. Paulo está dando instruções, porque ele estava perto da sua morte. Agora vamos ver o contexto. Por que Paulo escreveu essa carta? Tem um porquê. Por que Paulo escreveu essa carta para Timóteo? Então teve a primeira carta e nós lemos o quê? A segunda carta. Vamos analisar o contexto tanto da primeira como da segunda. E se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, amados, esse aqui é o contexto desta carta de Paulo a Timóteo, ou seja, por que Paulo escreveu essa carta para Timóteo? Porque ele sabia, por revelação, que depois da sua partida, está registrado em Atos, que penetrariam no meio do rebanho lobos vorazes e que não poupariam o rebanho. Então Paulo estava aqui preocupado com o quê? Para ensinar, para advertir, para mostrar a Timóteo para que ele vigiasse,
para que alguns não ensinem outra doutrina ou uma doutrina estranha. Porque Paulo teve sérios problemas tanto com os judeus lá do judaísmo daquela época, por causa do posicionamento que Paulo teve em relação à lei. Paulo considerou a lei como esterco. Paulo tinha cartas de prisão, cartas de poder matar as pessoas em nome da lei de Moisés, e Paulo considerou isso tudo como esterco. Então isso causou um alvoroço muito grande em Israel naquela época. E também nesta, se a gente for pregar Paulo hoje dentro talvez de algumas comunidades judaicas aí, eles não vão aceitar, porque Paulo é uma persona não grata. Paulo é considerado como uma pessoa não grata dentro de Israel até os dias de hoje. E isso também atingiu a cúpula dos discípulos de Jesus de Nazaré. Tanto que, se vocês lerem a carta de Gálatas, ela está cheia desses encontros entre Paulo e os outros discípulos. E encontros nada bons. Encontros onde teve problemas sérios, ao ponto de Paulo meter o dedo na cara de Pedro e dizer que ele não andava conforme o Evangelho. Porque a doutrina que foi entregue a Pedro, a Tiago, João e a todos os discípulos de Jesus de Nazaré foi diferente daquela que foi entregue a Paulo. Ele foi aos gentios e os discípulos aos judeus. Paulo anunciava o reino de Deus sem a lei. E os discípulos de Jesus de Nazaré anunciavam o fim dos tempos, o fim da lei de Moisés e o massacre que aconteceu. Não que eles anunciassem, mas aconteceu um grande massacre do povo judeu, que eu sempre estou falando aqui que foi no ano 70. Então, os discípulos que Jesus de Nazaré recebeu foi para que o povo judeu se arrependesse, mas mantiveram de pé a lei, porque viram Jesus também cumprir a lei. E eles não podiam deixar de cumprir a lei. Por quê? Porque Jesus ordenou desta maneira. Para eles, foi conhecido como o evangelho da circuncisão. E Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Então, quando esses dois evangelhos, eles se cruzaram na linha do tempo lá daquela época, e isso foi até o ano 70, houveram o quê? Estes conflitos. Porque a Paulo foi dada uma palavra e aos outros discípulos outra palavra. Então vemos aqui Paulo escrevendo a Timóteo, preocupado para que não se misturassem os pactos. Vamos ver isso no verso seguinte, como isso deixa claro. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Diz assim, olha, nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então Paulo, quando ele fala isso aí, ele está tratando de discussões intermináveis que a lei causava. A genealogia, as histórias contadas no âmbito da lei, tudo isso só gerava o quê? Questões que produziam o quê? Conflito. Então Paulo estava falando sobre isso. Os discípulos de Jesus de Nazaré, naquela época, eles ficaram conhecidos como judeus messiânicos. E claro, também da parte do judaísmo puro, de onde tinha saído Paulo. Então havia esses conflitos. E o problema que Paulo tinha em mente era passar essa palavra para Timóteo de uma maneira pura, para que ele não se enredasse com as coisas dessa vida. Olha, e toda a lei de Moisés, todos aqueles mandamentos que existiam naquela época, que neste tempo em que eles estavam lá entre Paulo e Timóteo, vivos, os discípulos também, já havia muito mais do que 613 ordenanças. Paulo, aqui que eu vou mostrar para vocês, ele resume essa síntese da lei de Deus. Todas essas ordenanças que se criaram em torno dos 613 ordenações, as 613 leis da Torá, ela foi resumida em uma só, que é a síntese da lei de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Todo o resumo da lei se resumiu aí, olha. É o que? É o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E é isso que a graça pura apresenta. Um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida.
Por que Paulo fala sobre fé não fingida aí? Vocês sabem o que é? Porque a fé da lei era a fé das obras. Era uma fé falsa, que nunca aperfeiçoou ninguém em nada. Tanto que todo ano se fazia o quê? A maldade de matar os bichos para purificação de pecados. Sim ou não? Porque era o pecado aspergido dos animais, era que purificava aquele povo. Só que todo ano tinha que se fazer a mesma coisa. Então essa fé das obras, ela passou a ser uma fé fingida. Essa purificação de sacrifícios através de animais, através do duro trato com o corpo que a lei fazia, não é verdade? Só trazia uma coisa, a fé fingida. Somente os que estão em graça podem dizer que tem uma fé não fingida. Então esse era o contexto de tudo que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo estava preocupado com aqueles que ainda tinham uma fé fingida, uma fé baseada em obras. Vocês estão entendendo? Olha como é que é mais fácil tornar mais claro o entendimento das pessoas para que elas possam ter armas para se defender do sistema religioso. Porque o sistema religioso ia isolar essa palavra diabo do texto e ia trazer o conceito de um ser. Agora, se a gente ler o verso que deu origem a essa palavra, a essa mensagem, as coisas começarão a se encaixar, as coisas começarão a fazer sentido. Vamos ler de novo? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, já com esse entendimento que nós temos agora, vamos lá. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presas. Nós estamos vendo que esse diabo aí do texto começa a tomar uma outra forma. Vemos que esse diabo, existe uma grande possibilidade de ser os inimigos da graça que Paulo pregava. Sim ou não? Porque é o contexto da carta de Paulo a Timóteo. Pode ser dos opositores de Paulo. E isso tem a ver sim com a palavra diabolos, que quer dizer opositor do texto, ou inimigo. Agora vamos analisar o capítulo 2 de 2 Timóteo, tá? E logo nos primeiros versos desse capítulo, você vai encontrar, se você ler lá, Paulo orientando para Timóteo fazer observações aos mais jovens, aqueles que também mais tarde iriam levar essa palavra. Lá no comecinho, no 1, no 2 e 3, você vai ver isso. Depois você vai ver Paulo falando para Timóteo ser um exemplo. E Paulo sempre demonstrava um cuidado quanto às coisas desta vida, fazendo entender que Timóteo ainda deveria ser bem jovem nessa época, né, quando ouviu essas instruções, para ter cuidado com as coisas desta vida. E no verso 8 eu destaquei aqui para vocês, eu vou trazer aqui, abençoado, algo muito interessante, que é muito bom para que vocês tenham noção do que estava acontecendo aí. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Amados, observem bem o entendimento que Paulo está trazendo nesse verso. Ele está dizendo que se não tivesse tido o seu ministério, de nada valeria a ressurreição de Cristo. Porque se a morte de Jesus de Nazaré foi a responsável por abrir o Novo Testamento, dá-se a entender que o Novo Testamento só foi aberto por causa do Evangelho que foi entregue a Paulo. Por isso que na ousadia, Paulo disse que Cristo ressuscitou dos mortos segundo o seu Evangelho. Simplesmente só isso. Agora, vamos aplicar aqui um ponto muito importante para que vocês tenham esse entendimento também. Você sabia que essas cartas de Paulo, ela corria todo mundo naquela época e caía em todas as mãos, não somente ia para a comunidade que Paulo mandava. Por exemplo, a carta de Éfeso, direcionada a Éfeso, ela passava em Corinto, ela passava lá em Jerusalém, ela passava em tudo quanto é lugar. Então, tenha sempre isso em mente, ela corria aquela região. Agora, imagine, por exemplo, um texto desse, se essa carta caísse, por exemplo, na mão de Gamaliel. Imagina se esse texto aí que eu li, que o Cristo só ressuscitou segundo o Evangelho de Paulo, se caísse na mão de Gamaliel,
O que era um judeu, tá, abençoado? Vocês sabem que Paulo foi criado ali, ensinado aos pés de Gamaliel, uma escola que era referência naquela época. Não iria acontecer nada, estava arriscado até se Gamaliel lesse aquele texto ali, ele ia rir, não ia acontecer nada. Agora, imagina se esse texto, se essa carta caísse nas mãos de Tiago, Pedro e João, iria causar um escândalo entre eles, sim ou não? Eles iriam dizer, quem é Paulo para escrever isso? Quem é esse que está entenebrecendo o conhecimento de Jesus de Nazaré? Está repreendido em nome de Jesus. Acho que ia fazer assim, você está repreendido em nome de Jesus. Paulo, seu anticristo. Iria causar escândalo? Sim ou não? Sim. Não é assim, abençoados, também, igual a nós, quando pregamos o Evangelho da Graça aos abençoados do sistema, o que causa? Escândalo. E por que causa escândalo? Porque os abençoados que estão no sistema, eles estão ainda nesse período de transição entre lei e graça. Eles não avançaram no tempo. Eles foram obrigados, por causa das doutrinas, a ficar retido até o ano 70. Eles estão naquele período de transição. Por isso que no sistema religioso, eles esperam Jesus voltar. Por isso que eles jejuam, porque eles estão na lei. O noivo foi tirado deles. Por isso que eles jejuam. Por isso que eles ceiam a Páscoa, realizam a última Páscoa, porque em suas atitudes demonstram a quem eles servem. A Jesus de Nazaré que morreu. E eles estão presos o quê? No tempo. Eles estão presos antes do ano 70. E isso faz com que eles, do sistema, nos ignorem, na melhor das hipóteses. Eles nos ignoram. Ou então, escrevem nos comentários aí, conforme os abençoados têm acompanhado, defendendo o que não sabem. Ou até mesmo se bobear, se tiver numa discussão com o abençoado do sistema, tenham cuidado. Porque eles poderão chegar à via de fato, abençoados. Brigar mesmo. Partir para a violência. Não pensa você que o negócio é brincadeira, não. Olha, e não distante disto, até mesmo praticar um crime contra alguém. Não duvide, porque eles estão com a carne ativada. E eles estão defendendo a religião. Que na cabeça deles, a religião é defensora da família. Então você sendo um opositor da religião, automaticamente você é um defensor, é um ser contrário à família. É isso que eles pregam. Por isso que alguns abençoados, eu vou falar isso aí, que pregavam graça há alguns anos atrás, alguns andavam até com seguranças, sabia disso? Porque eles sabiam disto. Então, abençoados, estas coisas indicam que Paulo tinha bastante inimigos, tá? Paulo tinha bastante inimigo. Aqui, nesse caso aqui de inimigo, opositor de Paulo, é um homem mesmo, é um ser, é um homem, mas não é o diabo. O diabo como ser. E o que Paulo dizia era tão difícil para os discípulos de Jesus de Nazaré, era difícil para eles, abençoados. Não era fácil escutar Paulo, não. Tanto que Pedro escreveu isso na sua carta, 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais, agora, há pontos difíceis de entender. Olha aí que Pedro escreveu. Difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Olha aí, isso aí prova por que Paulo deveria colecionar aí alguns inimigos pela vida. Alguns opositores. Ou, a palavra grega, alguns diábolos. Mas os diábolos tinham nome, sobrenome e endereço. Então, Pedro foi um deles, né? Inclusive, Pedro falou isso aí porque ele também demorou a entender o ministério de Paulo, quer dizer. E está lá registrado, conforme eu falei na carta de Gálatas, que Pedro se portava de maneira inconveniente, causando oposição ao que Paulo pregava. Vocês estão entendendo o contexto de Paulo, vivendo naquela situação, naquele momento, período da história? É isso que a igreja tem que ensinar.
Por que eles não ensinam isso? Porque vai libertar vocês. Eles têm medo de libertar vocês. Muitos não sabem, tá, abençoados? Muitos não sabem, mas muitos sabem. Mas vamos voltar ao texto aqui. E vamos analisar agora o verso 9, que diz assim, ó. 2 Timóteo 2,9 diz: pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Veja, Paulo sofria prisões e era tratado como um bandido, tanto por parte dos judeus do judaísmo, que cuspiu, é como se Paulo tivesse cuspido no prato que comeu, e agora também por parte dos judeus messiânicos e dos discípulos de Jesus de Nazaré. Estes eram os opositores de Paulo, estes eram o diabolos de Paulo. Esse aí, o homem pode fazer laços, tá? E laços até de morte. Tá pegando o corte aí? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10 diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. E nesta carta, Paulo vai falar agora de dois personagens chamados Himeneu e Fileto, grandes diabolos de Paulo. Veja, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Pela palavra aqui apresentada, parecia que Himeneu e Fileto, esses um dia estiveram junto com Paulo, aliançado com Paulo. Então eles comungavam com a graça que Paulo trazia. Mas de repente algo fez com que eles se desviassem da verdade do evangelho. E estes começaram o quê? A ensinar ao povo uma outra forma de doutrina. E com certeza influenciado pelos judeus messiânicos da época. Eles traziam o contexto da lei de Moisés. Versículo 18 diz: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha aí, estava havendo uma confusão tremenda. Estes homens, Himeneu e Fileto, eram bastante influentes, abençoados. Eram homens eminentes, eram lideranças em Éfeso. Conhecia o povo também daquelas comunidades onde Paulo trazia o evangelho. E eles, abençoados, esses homens, era capaz até de mandar matar. Tal influência que esses homens tinham. E não duvide disso, tá bom, queridos? Porque na carne, todo homem é capaz de matar, roubar e destruir. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, e tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então está aí, os opositores que Paulo está descrevendo aí a Timóteo, e um deles é esse daí, Himeneu e Fileto. Depois Paulo também fala a Timóteo dos desejos da mocidade. Se você acompanhar aí nesse capítulo 2, você vai ver Paulo falando sobre cuidado com as coisas da mocidade. Isso poderia se tornar também um opositor a ele, poderia se tornar um laço para Timóteo, que estava imbuído de levar esse evangelho da graça. Timóteo poderia se embaraçar com as coisas desta vida. Então vamos ler agora até o final lá, para entender o diabo lá do último texto. E você vai ver que as coisas que eu trouxe aqui vai fazer você entender melhor essa passagem. Vai ficar mais claro que o dia. Vamos lá, a partir do versículo 22, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 22 que diz: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as coisas loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. Olha aí, rejeita as coisas que geram contendas, e contenda é briga, e cair nisso, abençoado, é laço. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Olha só que coisa incrível que Paulo escreve aí. E agora o entendimento, finalmente o entendimento do laço e do diabo que está no texto a seguir. Vamos lá. Versículo 26, que diz:
e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Todos aqueles que seguem o contrário dos conselhos que Paulo deu ali, está caindo ou pode cair nos laços do diabo, que é o opositor. E são situações da vida, são situações que te embaraçam, não deixa você prosseguir. Tem coisas que amarram a pessoa nessa vida, é ou não é? Tem coisas que o abençoado, às vezes tem muitos abençoados, né? Por chegar em graça e talvez tenha uma liberdade muito grande, que não tinha, né? Às vezes vai lá e faz algumas bagunças aí, e que daqui a pouco o Senhor corrige, né? Porque não é nem que o Senhor corrige, mas o próprio ato da pessoa corrige ela. Porque o que planta, colhe. Vocês estão entendendo os laços que Paulo cita aí a Timóteo? E também o esclarecimento que essa palavra aí quer dizer? Então a oposição era tudo que poderia atrapalhar o ministério de Timóteo. Que neste caso, aí nesse texto, não é um ser espiritual como a igreja quer tirar do contexto. Vocês estão entendendo? Então, abençoados, chegamos à conclusão que para se entender os textos bíblicos, precisamos fazer algumas análises, precisamos fazer algumas observações para não cair na facilidade de entendimento humano, para não cair no laço da facilidade daquilo que já está dentro da gente, que é o misticismo. O entendimento humano, ele é diabólico. E o sistema religioso se aproveitou disso. E eles lá no sistema, presta atenção agora no que eu vou falar, insistem em pregar que o homem é 100% bom. E que ele só comete o mal porque existe um ser que vem e se apossa dele. Olha só. Eles creem que o homem é 100% bom. Eles ignoram as coisas da carne. Eles acham que é impossível que um homem mata, rouba e destrói se não tiver a influência de um ser. Não existe influência. A influência é a carne, que é também um opositor a Deus. Eu já mostrei isso. Romanos capítulo 8, leia lá para você ver. E isso é uma mentira, porque os textos bíblicos não dão base para essa doutrina anticristã. Ok, abençoado? Espero aí que vocês tenham entendido. Eu creio que essa mensagem, ou então recebo que ela caia na sua vida clara como o dia, porque mais claro que isso o galo não canta. Tá bom, abençoados? Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, vai lá e se inscreve no nosso canal. Bastante coisas o Senhor está nos mostrando, né? E isso aqui vai tomar uma forma muito bonita. E eu não farei nada disso sozinho. Se você não estiver do meu lado, eu não farei. Tá bom? Se você quiser se juntar a nós, saiba como lá através do WhatsApp que eu está passando aí para você. Tá bom? Só tenha paciência um pouquinho, porque é muita gente e eu tento atender a todos ali da melhor maneira possível, com todo o respeito do mundo. Ok, queridos? Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.